Olá, tudo bem? Eu entrevisto o desembargador Lédio Rosa de Andrade, colega de Luiz Carlos Cancellier, que foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e se suicidou. Nós vamos tentar entender por quê e o que esse suicídio significa. Olá, tudo bem? Eu entrevisto o desembargador Lédio Rosa de Andrade, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a minha primeira pergunta é: qual a sua relação com o reitor Luiz Carlos Cancellier, o CAL? Bom, era uma relação, primeiro, Paulo, uma satisfação estar aqui e poder contribuir. E a nossa relação era de amizade profunda desde os 9 anos de idade, mais ou menos. Nós morávamos na mesma rua, na cidade de Tubarão, né? Somos originais dali daquela cidade e vivíamos, brincávamos, jogávamos bola, xadrez, como crianças. Depois estudamos um tempo junto no secundário, né? Na época era ginásio. E fomos a Florianópolis e passamos no mesmo vestibular. Para o direito. Na época era a única universidade que tinha direito. Estava começando o interior de Santa Catarina, das primeiras faculdades de direito. Mas Florianópolis era a única. E ali participamos do movimento estudantil. E, paradoxalmente, de lados opostos. Ah, é? Nós concorremos um contra o outro. A eleição para o DCE, da Universidade Federal, eu ganhei dele, por 21 votos num universo de 9 mil. Isso tudo no tempo da ditadura militar. Claro. Mas nunca abalou a nossa relação de amizade. Vocês divergiam eleitoralmente, mas politicamente eram contra o regime militar. Sim, nós tínhamos... Naquela época era meio maniqueísta, né? Nós tínhamos os adeptos do regime e os contra o regime. E os contra o regime, aí cada um tinha a sua linha. Ele traçava os caminhos do partidão e eu era socialista vinculado à esquerda brisolista. Brisolista. Então, brisolista, esquerda brisolista. E tinha essa nossa divergência política. Mas, óbvio, nós nos uníamos contra a ditadura militar. Claro, isso nunca houve discussão. Agora, aí depois vocês foram colegas como professores? Também. Eu, na verdade, participei das 2 bancas dele. Porque o CAL, ele suspendeu o curso de Direito. Quando ele perdeu a eleição do DCE, ele trancou a Faculdade de Direito e veio para Brasília assessorar o senador Vedequim, que era deputado federal, depois virou senador por Santa Catarina. Então ele ficou mais de uma década fora do direito. E eu terminei o meu curso, passei no concurso de magistratura e segui a minha vida acadêmica e judicial ao mesmo tempo. Enquanto ele voltou, e aí foi uma carreira meteórica. Ele voltou, terminou a Faculdade de Direito, em seguida fez mestrado, aí eu fui da banca de mestrado dele, e depois, em seguida, fez doutorado, que também fui da banca de doutorado dele. Mas qual era o ramo dele? Era civil, penal? Não, ele trabalhava muito no direito administrativo, trabalhava muito nos ramos mais inovadores, como, por exemplo, direito informática, depois direito e literatura, que, se não me falha a memória, o doutorado foi nessa linha, direito e literatura, faz muitos anos. E ele inclusive, fez um grupo de pesquisa na UFSC, foi o primeiro, de direito e literatura, e por ali lançaram livros, desenvolveram um trabalho muito bonito. Ele sempre teve, o professor Cancellier, vocês foram professores juntos? Sim, aí fomos professores juntos, porque logo depois que eu cheguei a desembargador, eu fui morar em Florianópolis, fiz concurso também, e passei, e aí ele já era professor, e eu entrei depois, como professor da Universidade Federal, ambos professores concursados e dando aula no mesmo tempo. Ele sempre demonstrou essa vocação e essa aspiração de ser reitor? Sempre. Quando ele optou pela carreira acadêmica, ele sentiu que a vida dele ia se cingir na universidade. Ele abandonou, inclusive, uma ideia política, porque houve um momento que ele poderia ter sido candidato a vereador em Tubarão e dali o primeiro passo a uma carreira política. Ele, neste momento, foi a opção da vida dele. Ou eu fico na carreira acadêmica e vou segui-la, ou vou para a política. Olá, eu sou Luiz Carlos Cancellier, candidato a reitor pelo movimento A UFSC Pode Mais, junto com a minha vice, a professora Lacoque. Nesse nosso primeiro contato, eu quero trazer a você um forte abraço. Foi muito rápido. Ele foi diretor de centro, coordenador de curso, na ordem inversa, coordenador de curso, diretor de centro. E de diretor de centro a reitor numa carreira meteórica. E, Lédio, como é que você definiria o estilo do reitor Cancellier? O que ele tinha na cabeça? Qual era o projeto dele?
Cal ele tinha, eu posso dizer, duas características básicas de estilo. O primeiro era dialogar. Isso que diz, depois que a pessoa morre, todo mundo fala bem. Não, isso não é porque ele morreu. Ele realmente era um homem do diálogo. Ele dialogava com todo mundo, ele não excluía nem a extrema-esquerda, que era ortodoxa e não sabe conversar e negociar, e nem a extrema-direita, que é pior ainda. Ele conversava com todo mundo. Ele tinha essa característica. E como reitor aí no lado não somente político, ele queria e estava fazendo uma universidade para frente. Em que sentido uma universidade para frente? Sim. Ele, por exemplo, aquilo que não funcionava, ele não deixava a ideologia contaminar. Por exemplo, o hospital universitário estava lá, caindo aos pedaços, sucateado. Ele imediatamente foi para aquela linha da privatização, deixou participar empresas com dinheiro privado e hoje é um hospital que está indo para frente. As quadras de esporte está tudo sem luz, tudo quebrada. Eu, por exemplo, ia com ele, nós fomos na Eletrosul, porque um era meu amigo, aquelas coisas. E fomos lá, olha, vocês têm que adotar. Aí claro. Não, mas aí a empresa tal adota. Tá, então adota uma quadra, vamos fazer energia solar. Então, ele fazia uma gerência administrativa, gerenciava administrativamente muito bem a USP. Então, ele começou a terminar os edifícios que estavam parados, porque a universidade teve 4 anos muito mal administrados sobre esse aspecto. Sim. E estava meio sucateada mesmo. E ele começou devagarinho, teve 1 ano só também, né? Só 1 ano de reitor? 1 ano e pouco. Ele só administrou 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho, não é muito não. Essas datas assim eu não gravo tudo, mas foi 1 ano e pouquinho. E em seguida foi responsabilizado por algo que ocorreu nas gestões anteriores. Nas 3 últimas gestões, né? O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi preso. A Polícia Federal prendeu hoje cedo, em Florianópolis, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. E já está no presídio masculino de Florianópolis o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi acusado de ser cúmplice ou obstruir a justiça num desvio de 80 milhões de reais. Aí nós estamos no nível do absurdo. É muito difícil, na frente da televisão, você explicar o absurdo. Porque nada disso ocorreu. É uma coisa difícil. As pessoas não acreditam. Não, esse ele é amigo dele. Nada de... Primeiro, nunca houve a possibilidade de desviar 80 milhões, porque esse dinheiro nunca entrou na USP. Isso é um projeto nacional. O que se discute na universidade é um possível desvio que se calcula em torno de 150 mil a 300 mil, mais ou menos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mas é isso. E é coisa de bolsa de estudos, professores que estariam dando bolsa de estudo para parente. Mas nem no caso desse desvio de 150 a 300 mil, o Cancellier teria qualquer responsabilidade? Não. Ele não foi acusado de embolsar 1 centavo. 1 centavo. Não existe, a Polícia Federal vai ter que explicar isso, não existe no processo que ele foi preso uma acusação. Na verdade, ele foi preso no processo que ele não é réu. Ele não é réu. Ele não é um réu formalizado, né? Então, ele foi preso. Qual é o motivo da prisão? Obstrução de justiça. Mas veja bem, obstrução de justiça é você obstruir um processo judicial ou policial, porque o Brasil ainda tem um sistema inquisitório que é outro absurdo. Ele está sendo acusado, ele foi acusado de ter tentado obstruir um processo administrativo, que ele, como reitor, é o chefe maior. E qual foi essa tal obstrução? A CAPES, que fornecia o dinheiro, cobrou dele, como reitor, disse, olha, nós não sabemos o que está acontecendo. E ele, muito menos, ele não sabia. O processo administrativo estava correndo na corregedoria. O que ele fez? Ele mandou avocar o processo para ler. Ponto. E está aí o motivo da prisão. Ele avocou como reitor, como autoridade máxima da universidade, avocou um processo administrativo para ter conhecimento dele. E depois de lê-lo, devolver à corregedoria para que seguisse, né? E isso levou à cadeia. Lédio, nós vamos interromper, porque no segundo trecho dessa entrevista, nós vamos aí sim falar sobre a Operação Ouvidos Moucos, que deu origem ao suicídio de Luiz Carlos Cancellier.